Esse é o 9º programa da série Paulo Freire Vivo pela TV UFPB. Você que está acompanhando a nossa sequência dos programas, né, já foram 8, esse é o 9º programa, sabe que a gente está percorrendo as obras do Paulo Freire, fazendo relação entre elas e, logicamente, entre os conceitos que vêm sendo forjados ao longo da obra do Paulo Freire, desde educação como prática da liberdade, depois pedagogia do oprimido, não é? E agora nós estamos chegando num livro especial, pouco comentado, a meu ver, em relação aos estudos do Paulo Freire, às pesquisas que se faz sobre a obra do Paulo Freire. Ele se chama Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos. E no final das contas, se você notar direito, ele faz parte de vou chamar assim, de um pacote de obras iniciais do Paulo Freire que precisam ser entendidas nas suas diversas relações. Esclarecendo melhor, cada uma das obras tem sua identidade própria, elas existem em si, mas você vai notar, você precisa notar que essas obras têm relação uma com a outra, são relações de complementaridade, né? Eu posso dizer que dificilmente você compreende o início das propostas do Paulo Freire e algumas das suas propostas principais se você não relacionar essas obras e os conceitos que vêm dentro dela. Foi assim quando você estuda a pedagogia do oprimido, e o próprio Paulo Freire mostra que a pedagogia do oprimido é uma continuidade do livro Educação como Prática da Liberdade. Agora você vai ver que nesse livro Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, não é? Formulado quase que em conjunto nessa época, no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? Os textos se reportam tanto a educação como prática da liberdade, como a pedagogia do oprimido, sempre numa perspectiva progressista, sempre numa perspectiva de avanço das ideias do Paulo Freire e até melhor de clarificação de vários dos seus conceitos, não é, que ele usa desde o começo. É justamente o caso do livro que a gente focaliza hoje, não é? E mais uma vez ressaltando a importância que ele tem. Eu posso dizer então que existe uma espécie de quarteto inicial, não é? Que mostra a progressão das ideias do Paulo Freire, e esse quarteto seria formado pelo livro Educação como Prática da Liberdade, pelo livro chamado Extensão ou Comunicação, que ainda a gente vai focalizar, pelo livro Pedagogia do Oprimido e por esse que a gente foca hoje, que é o Ação Cultural para a Liberdade. Aliás, nesse ponto é interessante se observar que quando Paulo Freire foi colocar o título nesse livro, inicialmente era Ação Cultural para a Libertação, justamente porque ele já encampava as ideias que vinham da chamada teologia da libertação. Em função de problemas editoriais, até de conselhos editoriais, ficou liberdade como uma palavra mais genérica do que libertação, uma palavra mais incisiva, mais marcante em relação a isso. Mas perceba o começo desse título, Ação Cultural. Esse é um conceito fundamental na obra do Paulo Freire. Aliás, a questão cultural é uma questão essencial. Note que desde a proposta do chamado método Paulo Freire, o Paulo Freire já falava de círculos de cultura, não é? Em substituição à tradicional sala de aula, não é? Para ele, os círculos de cultura não eram só adendos à sua proposta educativa, mas eram o locus principal do diálogo, o local de construção do conhecimento, ou seja, o local onde os educandos, os alfabetizandos traziam a sua cultura, não é? Traziam os seus apontamentos culturais, as suas palavras, a sua visão do mundo para dentro do processo educativo, não é? Desde já, o Paulo Freire traz um conceito antropológico de cultura, que é justamente a visão de que cultura é todo o que fazer humano.
Cultura é tudo aquilo que os humanos produzem, não é? E ele falava muito dos homens e depois, como a gente já disse, se preocupou em falar os homens e as mulheres produzem, as crianças, os adultos, ou seja, o que distingue os humanos dos outros seres que compõem a natureza, não é? Isso é muito importante para a gente notar esse valor desse conceito dentro desse livro. Então a gente precisa entender que a Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, não é, compõem esse início do Paulo Freire, que é muito vigoroso e traz essa questão da cultura como ponto central. Para o Paulo Freire, a ação cultural é uma coisa que se assemelha muito à própria educação, não é? Então, dentro desse livro aparecem vários conceitos entrelaçados de cultura, como o conceito antropológico de cultura, a questão dos ciclos de cultura que vem sendo trazido, a questão também, então, da ação cultural como coisa viva, não como cultura passiva a ser transmitida, mas algo a ser sempre construído. E mais do que isso, esse livro traz com maior nitidez, com a nitidez que não havia antes, toda a ascensão do marxismo, especialmente do marxismo cultural, na obra do Paulo Freire. Ele também relaciona ação cultural com educação, com processo de conhecimento e, como não poderia deixar de ser, você já sabe disso, com a questão da conscientização. Só que aqui, nesse livro, aparece com nitidez a questão da consciência de classe. A consciência de classe como um conceito que ele absorve do autor chamado George Lukács e no livro muito importante chamado História e Consciência de Classe. Ele vai então mostrar para a gente que o conceito de conscientização, que antes tinha passado pela ideia da consciência nacional, que tinha passado pela ideia dos estágios da consciência, consciência ingênua, consciência crítica, que ele tinha relacionado como uma coisa muito importante na pedagogia do oprimido, agora adquire uma clareza maior em termos conceituais quando ele vai usar consciência de classe, tirada do livro do George Lukács, História e Consciência de Classe. Isso nos mostra então, nessa perspectiva, uma mudança, um avanço, uma progressão no pensamento do Paulo Freire, que sem a leitura desse livro, Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, essa visão ficaria sem ser completa, muito pelo contrário, ela teria uma lacuna muito forte. Isso é fundamental de você entender para que você possa progredir na análise das ideias do Paulo Freire, da obra do Paulo Freire e poder entender melhor. Uma coisa que eu preciso ressaltar é que os conceitos do Paulo Freire vão se acumulando e mais do que isso, eles vão se relacionando, eles estão intimamente ligados, Antes era a educação, agora ele chama ação cultural. Ação cultural e educação adquirem uma semelhança muito grande. Ele falava sobre liberdade, agora prefere falar sobre libertação. Ele falava sobre consciência da realidade nacional, agora vai falar sobre consciência de classe. E isso é muito importante para você perceber, para que tenha aquele objetivo que a gente traçou desde os primeiros programas dessa série aqui na TV UFPB, que é justamente ter uma visão de totalidade da obra do Paulo Freire. A Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos é uma espécie de resumo, de síntese, dessas proposições iniciais, especialmente dos anos 60 e do começo dos anos 70 do século passado, que ele foi formulando e que encontra nos textos desse livro a sua visão melhor. Outra coisa importante é que esse livro é um livro de transição, na própria vida do Paulo Freire. Ele foi escrito, os principais textos, enquanto ele estava na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, justamente nessa
finzinho dos anos 60, começo dos anos 70, e depois estava progredindo, indo para o Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, onde ele vai permanecer quase que 10 anos, não é? Praticamente os anos 70 todos, para depois retornar ao Brasil. Esse intervalo é produto, como a gente já disse anteriormente, mas é importante revisar, de 2 convites. Ele recebe quando estava no Chile, não é? Precisando sair do Chile, não é? 2 convites, um para ir para a Universidade de Harvard, uma das mais prestigiosas universidades do mundo, e outro convite em sequência para ir para o Conselho Mundial das Igrejas, que ele acabou fazendo a opção maior. Não deixou de passar um tempo nessa universidade norte-americana, onde ele escreve esse livro, onde ele pode refletir sobre as suas ideias, e já tem, vamos dizer, 2 estágios de reflexão, não é? 2 blocos de reflexão. O primeiro, no Nordeste brasileiro, nos anos 50 e no começo dos anos 60, e depois do golpe militar, uma primeira parte do seu exílio, passado 4 anos praticamente no Chile, trabalhando com a democracia cristã e trabalhando sobre a influência da ideia da Revolução Latino-Americana, como a gente já marcou nos outros programas, não é? É importante lembrar então que a Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos é um pouco dessa decantação dessas ideias, não é, revolucionárias, que vem por todo o continente latino-americano, apesar da ditadura brasileira mostrar todas as suas garras, não é? E vem sendo formulado pelo Paulo Freire ao longo das suas obras. É muito importante você perceber esse movimento, e é justamente esse movimento que a gente vai continuar no segundo bloco deste programa. A gente vinha falando nesse primeiro bloco desse programa, esse livro Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, ele é uma espécie de síntese ou de desaguadouro dos principais conceitos do Paulo Freire nesse início da trajetória dele, não é? Então, uma ideia de educação como ação cultural, uma nova visão sobre conscientização, não é? Uma visão mais ampliada nessa questão da liberdade e libertação, e vários outros conceitos que ele vem formulando ao longo da sua obra. Mas não esquecer que toda essa construção tem sempre um fio condutor, não é? Que já trabalhamos anteriormente, mas como é um fio condutor, ele está presente em toda a obra do Paulo Freire, que é a inseparabilidade, não é, entre educação e política. Ele não consegue separar a educação da política. E lembre mais uma vez que nós não falamos necessariamente sobre política partidária, a gente fala da política como um todo, não é? Como a polis grega, como a ideia da cidadania, a ideia das opções que cada um precisa ter, a decisão que cada um precisa tomar sobre os vários aspectos da sua vida, não é? No meu livro eu destaco um ponto fundamental, que é justamente uma espécie de autocrítica que ele faz ao longo da sua obra, mostrando como é que esse binômio educação-política vai se constituindo o seu fio condutor. Veja só o que ele diz. Ele diz assim: o mesmo equívoco que caí no começo das minhas atividades venho surpreendendo na minha experiência atual, às vezes acentuado, em pedagogos que não veem as dimensões e implicações políticas da sua prática pedagógica. Daí que falem de uma conscientização estritamente pedagógica, em uma conscientização que se daria na intimidade dos seus seminários, mais ou menos asséptica,
que não teria nada a ver com nenhum compromisso de ordem política. Uma tal separação entre educação e política, ingênua ou astutamente feita, enfatizemos, não é apenas irreal, mas perigosa. Perceba essas palavras como são muito fortes. Primeiro, traz uma autocrítica. Ele diz que ele mesmo, no começo da sua obra, não percebia direito as intimidades entre educação e política. Segundo, uma espécie de denúncia, quando ele diz que muitos educadores, pedagogos, professores continuam a entender, a usar a conscientização como se ela não tivesse nada a ver com aspectos políticos que tem na vida de cada um, as suas decisões, etc. Não é? O Brasil agora, por exemplo, está passando justamente por um debate, não é? Onde alguns dizem que a sala de aula precisa ser asséptica, precisa ser neutra, não pode ter partidarismo político, não pode ter politicidade intrínseca aos seus conteúdos. É uma discussão atualíssima, não é? Uma discussão desse tempo que a gente está vivendo. Mas eu dizia anteriormente que o próprio conceito de conscientização para o Paulo Freire vai ganhando uma dimensão diferente com esse livro Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, e vai ganhando uma nitidez maior ainda, e mais do que isso mostra a definitiva ascensão do marxismo, das ideias de Marx e de outros autores como Lukács, por exemplo, que eu citei anteriormente, não é? Dentro da sua obra, como se fosse o seu vetor principal nessa trajetória. Não é que ele abandone os conceitos iniciais que ele trazia em torno do existencialismo, do personalismo, do próprio cristianismo progressista, não é? Mas ele mostra cada vez mais a influência da questão das classes sociais e da luta de classes na sua pedagogia, na sua proposta educativa. Insisto que isso não faz com que ele jogue fora os conceitos anteriores, mas é verdade que ele reformula muito desses conceitos. Vamos ouvir um pouco o Paulo Freire, não é, as suas palavras, para você notar quanto essa concepção, não é, vai inundando o seu pensamento. Não vai afogando o seu pensamento, vai inundando o seu pensamento no sentido de ganhar cada vez mais espaço, ocupar cada vez mais espaço. Então eu destaco, veja só, olhe só o conceito. Ele diz assim: a consciência de classe demanda uma prática de classe que por sua vez gera um conhecimento a serviço dos interesses de classe. Enquanto a classe dominante como tal constitui e fortalece a consciência de si no exercício do próprio poder, com o qual se sobrepõe a classe dominada, ele impõe suas posições, esta só pode alcançar a consciência de si através da praxis revolucionária. Por meio desta, a classe dominada se torna classe para si e, atuando de acordo com o seu ser, não apenas começa a conhecer de forma diferente o que antes conhecia, mas também a conhecer o que antes não conhecia. Nesse sentido, implica sempre em um conhecimento de classe. Conhecimento, porém, que não se transfere, se cria através da ação sobre a realidade, através da problematização da realidade. Perceba o quanto é forte esse conceito. Perceba como ele vai trazendo os conceitos iniciais de aprendizagem, de conhecimento, de pedagogia, de educação, de ação cultural, e como é que deságua isso, como é que ele relaciona isso com o conceito de consciência de classe que ele vai buscar no livro, como a gente disse, muito importante, um livro clássico, História e Consciência de Classe, de George Lukács, um autor muito importante dentro do chamado marxismo cultural, que é o que ele vai adotar com mais eficácia, com mais profundidade. Isso é importante porque junto com isso vem uma parte substancial do Paulo Freire, não é? Que ele nunca deixa de lado, mas agora enfatiza ainda mais fortemente,
que é a questão epistemológica, que é a questão da produção do conhecimento, não é? Que ele diz que é uma produção ligada aos diversos segmentos das classes sociais. Ele não diz que existe um conhecimento só, ele não diz que existe um conhecimento neutro, ele não diz que existe um conhecimento para todos, ele diz que existe um conhecimento de classe. E ele diz que assim como os opressores constroem o seu conhecimento no próprio exercício do poder, não é? As classes dominadas têm um trabalho muito mais vigoroso, muito mais difícil de construir o seu próprio conhecimento, não é? Na luta, na praxis, para transformar a sociedade. Ele diz, na praxis revolucionária. Não é? Então é importante esse conceito e a gente pode derivar dele uma coisa fundamental dentro da obra do Paulo Freire, que são os direitos que as camadas populares têm ao conhecimento. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes que o Paulo Freire nos legou, não é? As escolas, a educação, as formulações do próprio Plano Nacional de Educação e todas essas formulações deviam atentar para isso, na minha visão, assim como o professor, a professora dentro da sala de aula. Ele diz que as camadas populares, veja só, têm 3 direitos. Primeiro, o direito de conhecer melhor o que já conhece, ou que já conhece de uma outra maneira, da sua prática, do seu trabalho, das suas relações familiares, do seu cotidiano. Não é? Então, conhecer melhor, conhecer mais elaboradamente o que já conhece. É como se ele dissesse que o conhecimento popular, o senso comum, precisa ser melhor elaborado para entender todas as nuances da realidade que se vive. Esse é o primeiro direito. O segundo direito, tem o direito de se apropriar do conhecimento que muitas vezes lhe foi negado e que outros adquiriram, não é? E que outros, inclusive, usam esse conhecimento para a dominação social, para a dominação política. Então, direito de conhecer melhor o que já conhece e direito de conhecer o que não conhece, o que lhes foi negado, muitas vezes sem ir para a escola ou sair da escola prematuramente, de diversas maneiras, conhecimento que não foi adquirido. E a terceira parte, o terceiro direito, e mais difícil, o direito de produzir o seu próprio conhecimento. Né? Produzir um conhecimento que seja inerente aos seus interesses, aos seus valores, à sua cultura, à sua moradia, às suas relações, não é? E principalmente as possibilidades de transformar o mundo em que vivem, tanto individualmente como coletivamente. Esse ponto precisa ser ressaltado em conexão com o conceito, com os 2 conceitos que eu fui buscar na própria fala do Paulo Freire anterior. Ou seja, na relação íntima entre educação e política, e depois nessa formulação mais aprofundada, mais de acordo com o marxismo, com a questão da consciência de classe. Não é? Ele coloca isso de uma maneira muito forte, não é? Relacionando intimamente isso com o processo de conhecimento. E diz então que as camadas populares têm direitos específicos sobre o conhecimento. Não é? Você percebe que esse é um conceito fundamental. É um conceito para a gente pensar, é um conceito para a gente pensar, bom, como é que eu vou praticar isso? Claro que os professores e as professoras, os educadores de uma maneira geral, têm o livre-arbítrio para dizer se vão usar isso ou não vão usar isso, não é? Mas é importante pelo menos saber sobre isso, não é? Entender, não é? Que para ele o conhecimento não é uma coisa geral, que serve para todos e serve da mesma maneira. Né? O conhecimento tem um corte de classe social, um corte das camadas sociais. E é importante que a gente possa entender isso de maneira fundamental. Chegou a hora, no final desse programa, da gente tentar aqui formular um conceito de educação que vem sendo construído pelo Paulo Freire. Ao invés de buscar uma coisa literal, eu formulo aqui, nesse final desse programa, um conceito, trazendo os outros conceitos que a gente foi trabalhando até agora. Lembre que a gente já está no programa 9,
né? Tem 8 outros para você assistir, né? E vamos ter vários outros programas, mas chegou a hora da gente poder já ter um conceito importante sobre educação que eu formulei a partir do que a gente leu até agora. Veja só o que eu escrevi aqui. Para Paulo Freire, a educação é uma ação cultural na qual os educandos assumem o papel de sujeitos do processo de conhecimento, em diálogo, ou seja, em comunicação entre si mesmos e com os educadores, transitando de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, que no caso das camadas populares tende a forjar uma consciência de classe e o seu processo de libertação. Complicado, né? Com certeza, complicado. Esse é um conceito que vem trazendo os conceitos anteriores para a gente chegar aqui. E certamente a gente vai ter a oportunidade de discuti-los melhor na sequência dos programas. Mas é importante você notar que eu relacionei, aliás, o Paulo Freire relacionou educação com diálogo, com consciência, com libertação, com processo de conhecimento, com epistemologia, não é? E é assim que a gente pode absorver melhor essas suas ideias. Ao invés de a gente fazer isso pontualmente, cada vez mais somos desafiados a relacionar os conceitos do Paulo Freire entre si mesmos, né? Os conceitos que ele vai construindo. Isso não é fácil, concordo que não é fácil, e por isso que a gente pede tanto a sua presença, a sua atenção nos nossos programas, como também as leituras do Paulo Freire. E a leitura hoje recomendada é justamente os textos principais do livro Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, não é? E com isso a gente vai encerrando esse novo programa, esse 9º programa da nossa série, convidando você para continuar a acompanhar e a assistir, a ler o Paulo Freire nos outros programas que vêm pela frente.